Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículos de número 25 a 29 e 33 a 34. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos Círios até à tarde, mas ao pôr do sol morreu. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: ouvindo o homem ao invés de ouvir a palavra de Deus. Bem, queridos, vivemos na atualidade um momento delicado no que se refere à propagação da palavra de Deus, pois existe pelo menos 3 posicionamentos. Existem aqueles que só falam de prosperidade, de vida sem sofrimento, evangelho sem cruz. E por outro lado, tem aqueles que se acostumaram com a ideia do sensacionalismo. Anunciam que fulano foi ao inferno e voltou, anunciam que Beltrano viu a tragédia que aconteceria com Ciclano ou com a cidade A, B ou C. Contudo, só se manifestam em público após algo ter acontecido. Mas, como disse, existem pelo menos 3 posicionamentos. E o terceiro posicionamento, por sinal, é daqueles que são levados, que não são levados, na verdade, por esses extremos. Ou seja, são aquelas pessoas que confiam na palavra do Senhor, que nela meditam dia e noite e vigiam seus atos, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não sejam apanhados em pecados, em falhas, em erros, na falta de vigilância. O texto da nossa reflexão nos mostra que o rei Acabe, ele demonstra crueldade para com o profeta Micaías, quando ele o envia para a prisão, e simplesmente porque ele ouviu verdades vindas da parte de Deus. Note você que o rei Acabe, o rei de Israel, ele escuta da parte de Micaías que ele não teria sucesso naquela batalha e que possivelmente ele não voltaria. O que de fato acontece? Aquele rei não volta. Ele não tem sucesso contra os sírios. É interessante notar que, embora Acabe tivesse se disfarçado para não ser reconhecido na peleja, um flecheiro lança uma lança ao acaso. E dessa forma, cumpre-se a palavra dita pelo profeta Micaías, a palavra de Deus. Israel está fugindo como ovelhas que não têm pastor. Israel está fugindo do seu oponente. E o rei Acabe vem a óbito. Em vida, o rei Acabe teve a oportunidade de se humilhar diante de Deus, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar o senhorio de Deus sobre a sua vida. Mas ele não o fez. Esse homem preferiu ouvir a voz bajuladora de seus 400 profetas, os quais falaram algo que ele queria ouvir, ao invés de ouvir aquilo que ele precisava ouvir. Atualmente isso tem acontecido com muita frequência. Muitos têm se preocupado em buscar palavras palatáveis,
ao invés de se lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, àqueles que o acompanhavam no ministério. E Jesus falou algo de suma pertinência, de importância, de relevância para os discípulos e que continua válido para mim, para você. E com as palavras de Jesus Cristo, com esse alerta que Jesus Cristo deu aos discípulos, e que continua válido para nós, eu quero concluir essa reflexão nesse dia, fazendo uso do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos de número 3 a 14, onde Jesus Cristo, naquele dia, falou algo que serviu de suma importância para os discípulos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu quero dizer algo para você. Quero citar o termômetro, do sinal de quando estará próximo a vinda de Jesus. Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude para que eu e você estejamos atentos, não dando ouvidos àquilo que o homem fala através de profecias mentirosas, mas ouvindo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.